Ouça agora o programa Novos Rumos, uma realização da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Apresentação: Dircília Zilli e Jussara Dantas. Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Olá, meus amigos, bom dia. Começando mais um Novos Rumos. Bom dia, Ju. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá ótimo. Hoje vamos de Boris Maciel, Jefferson Silva e Marcos Magrini, que nos colocam aí frente a frente com você. Que a gente tenha aí um programa abençoado, que possamos fazer boas reflexões sobre respeito e amor ao próximo. Mas antes de falarmos do tema de hoje, conta aí, Ju, o que vai acontecer lá em Bento Gonçalves, o que vai acontecer no bairro Progresso, no Centro Espírita Allan Kardec? Olha, o pessoal retomou as atividades e no dia 27, a palestra com Luciano Long, Caminhos Mentais para a Liberdade. E as atividades normais de atendimento, palestra, já retornaram. Então, Centro Espírita Allan Kardec, no bairro Progresso, na rua Pedro Maragno, 155, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Caminhos Mentais para a Liberdade. Bom isso, né? Muito então, bom. Aí um beijo para a Samira e para o Vitório Turconi, nossos queridos amigos. E lembrando também que nos dias 8 e 9 de maio, na Universidade Caxias do Sul, vai acontecer a 15ª Jornada Médico Espírita da Serra Gaúcha, falando sobre o temão A Medicina para o Século XXI. E quem teremos lá? O André Luiz Ramos, o Décio Iandoli, o Jorge Daher, o Paulo Frutuoso e o Vitório Turconi, meu amigo querido. Então, vocês podem entrar no site e se informar, AME Serra Gaúcha, tá bom? Para pegar os dados sobre informações, inscrições por lá. E também temos aqui um evento que vai acontecer logo mais no dia 25 de janeiro. O local vai ser lá no Centro Espírita Manuel Bento, né? Grupo Espírita Manuel Bento, aqui em São Paulo, lá em Santana. No dia 25 de janeiro, é um sábado, começa às 10h30 e o tema a ser discutido, apresentado pelo Guilherme Velho, é mediunidade, verdade ou fraude? O que a gente faz, né? É verdadeiro, é fraude, como reconhecer e o que fazer e como reconhecer a seriedade ou não do fenômeno mediúnico. Então, o Guilherme Velho vai fazer essa palestra, ele é de Recife e nós temos como mediador o Nelson, o Nelson dos Santos. Nelson dos Santos, que é aqui de São Paulo, e como debatedores o Edson de Abreu, lá da casa do Grupo Espírita Manuel Bento, parceiraço da ABRAP, e também aqui da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. Milton Felipelli e o Marcelo Henrique Pereira, que é o dirigente, é o presidente da Associação Brasileira dos Divulgadores do Espiritismo. Então, Marcelão, meu amigo, beijão para você. Torcendo para poder ir, viu? Mas tenho certeza que vai ser um sucesso. Depois a gente passa o link para poder vocês poderem fazer aí as suas inscrições se quiserem. É gratuito, viu, gente? Tem uma taxa opcional se você quiser pagar R$60. Eles costumam fazer um almoço dos deuses. E também vai ter um café bacana, né? Então, mas você pode optar em jejuar. Não gostei dessa opção. Em comer em algum lugar. Mas olha, a comidinha lá é variada, é um buffet chiquetérrimo, viu? Comida boa. E aí tem esse valor, mas você pode optar por fazer ou não parte desse almoço. Que mais? Cadê o Marcelo por aqui? E nós temos também, quer ver? O link para a inscrição é que ele mandou num WhatsApp depois, e a outra coisa pelo outro. Então, assim,
é www.comkardec, tudo junto, www.comkardec, tudo junto, .net/inscrição. .net/inscrição, tá? Então aí vocês podem se inscrever e participar, que é um evento seríssimo. Guilherme Velho vai contar as coisas de uma maneira provavelmente de muito conteúdo, muita seriedade, mas num tom agradável, às vezes até divertido de contar as coisas, mas o conteúdo é seríssimo. Então, é um encontro também do ECK, Espiritismo com Kardec. Então, o ECK está promovendo o segundo encontro. O primeiro foi um verdadeiro sucesso. Mas vamos falar um pouco sobre... E antes... Deixa eu aproveitar só para divulgar a forma de contato do pessoal. Perfeito, Jô. Gente, houve uma mudança no número de telefone do Clube Amigos da Boa Nova, mas a mudança é para melhor. Com o 0800, o pessoal não conseguia contatar via celular porque não era permitido. Então, agora tem um número fixo e o Zap. Sendo que o Zap é barato, é acessível, é super prático. O número fixo, DDD 11 2458 3214. E o número de WhatsApp, DDD 11 97261 0272. Grava o nosso número do Zap aí, direitinho, você consegue um contato de forma super fácil, rápida e econômica. Ótimo. Registrar aí? Registrar. Os meninos põem o número na tela depois para confirmar. Pra gente poder... Tanto do Clube Amigos da Boa Nova, o fixo, quanto o WhatsApp. Para a gente poder fazer aí contato com vocês e vocês com a gente, acho que vai ser super legal. E pelo Face tá normal, pelo YouTube também, transmissão não ao caiu vivo. Tá tudo funcionando. Bora Ótimo. curtir, compartilhar, modo público. É verdade, compartilha, gente, porque esse é o segredo do sucesso. Ai, verdade. O segredo do sucesso é compartilhar. E vai dando oi, já tem alguns, já eu converso com vocês diretamente. Então vamos lá. Intolerância religiosa. O que é intolerância religiosa? É um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças ou crenças religiosas de outras pessoas, de terceiros. Pode-se constituir uma intolerância ideológica ou política, sendo que ambas têm sido comuns através da história. A maioria dos grupos religiosos já passou por tal situação numa época ou então em outra época. Floresce devido à ausência de liberdade de religião e pluralismo religioso. Então, nós temos aí, desde sempre, a questão da intolerância religiosa. O que acontece? Guerras e mais guerras foram e são exercidas todos os dias, insufladas umas pessoas contra as outras. Nós vemos verdadeiros extermínios em função da intolerância religiosa. E a pergunta é: a tua religião te torna uma pessoa melhor? Te torna uma pessoa empática, de olhar para o outro e dizer, ele é assim e ele tem o direito de ser assim. Ele tem o direito de acreditar dessa forma. E a religião é a maneira mais gritante da gente ver a intolerância, a falta de empatia e de respeito. Porque intolerância eu traduzo por falta de respeito. No começo, houve muita intolerância também com relação ao espiritismo. Hoje ainda há um pouco. Eu não posso dizer que existem em todos os cantos, mas às vezes as pessoas ainda têm um certo constrangimento, um certo receio de se colocarem como espíritas e serem confundidas com umbandistas e candomblecistas. Ou seja, intolerância e falta de respeito com os umbandistas e candomblecistas, né? Então, acho que nós temos aqui, porque os cultos de matriz africana, segura aí, Ju, que a gente já vai falar sobre isso, quais são os 7 conflitos atuais causados por diferenças religiosas e o que são hábitos
conceitos culturais que se escondem atrás do conceito de religião. Então, essa é uma questão delicada. Nós já passamos por tudo, por tudo. Se a gente olhar lá atrás, será que havia intolerância religiosa dos egípcios em relação aos hebreus? Ou essa escravidão foi motivada por fatores econômicos? Há que pensar. Será que as cruzadas também, realizadas pelos católicos, elas eram intolerância religiosa pelos diferentes ou era uma forma de poder? Porque à medida que as cruzadas aconteciam, mortes aconteciam, propriedades eram tomadas, a Inquisição também. Qual que era o preconceito, a intolerância disfarçada de ação de religião, de religiosidade? Era o fato da pessoa ser considerada bruxa, quer dizer, médium. Ou fofoca, porque se eu delatasse alguém, eu teria direito a uma graninha do patrimônio do delatado. Então era fácil inventar que o outro tinha alguma coisa. Então fazia chazinho, tinha gato. Lascou, né? Tinha gato. Tinha o bichinho não podia ser preto de jeito nenhum. Até hoje ele é usado em rituais. Até hoje o bichinho, né, ainda sofre. Então é impressionante como essas coisas todas, elas estão permeando ainda a ignorância humana. Porque isso é ignorância. A busca pelo poder, o poder pelo poder é a maior demonstração de ignorância. Poder para quê? Eu tenho que assumir responsabilidades. Mas o poder, me achar a rainha da cocada, é outro departamento. Último biscoitinho do pacote. Não é? Então, eu acho assim, você é diferente. E com isso, no pacote, tudo que é diferente, a gente acaba criticando, a gente acaba sendo agressivo. Né? Então, coisas que vamos ver aí, Jô. Porque, e nós demos uma pesquisada, as religiões, pelo menos aqui no Brasil, que mais sofrem preconceito e ataques são as religiões de matriz africana. Conta aí, Ju. Aí é legal que tem uma matéria que comenta da questão do terreiro de Umbanda, Casa do Criador, que sofreu um ataque, foi incendiado. Olha os dois pontos legais. Então, ele foi atacado, o pessoal associa a religião africana com o demônio, foi lá, destruiu tudo. E uma outra igreja luterana foi lá, fez uma campanha, arrecadou dinheiro e ajudou na reconstrução. Olha aí os dois pontos. Então, da intolerância, onde eu quero realmente destruir aquilo, e o outro ajudando a reconstruir. É muito bonito. Aí falando, a matéria coloca também a questão do porquê da destruição, porque o pessoal acaba fazendo campanha, inclusive, associando as divindades aos demônios. Então, é uma propaganda massiva, inclusive pela televisão, além daquelas realizadas no culto, de certa forma incentivando a tolerância. A intolerância. Então, eles incentivam a intolerância, associando aquilo a um aspecto muito negativo que eu tenho que ficar longe, atacar ou repudiar. Essa é uma questão. Então, vamos ver de novo uma outra definição do que é intolerância religiosa. É a incapacidade em aceitar o que é diferente. É não tolerar opiniões e práticas que diferem das suas. E muitas vezes são seguidas de atitudes preconceituosas e até mesmo violentas. Ele cita aqui um veículo de comunicação, já explicou o que é intolerância. E nesse texto vamos falar um pouquinho mais sobre intolerância religiosa. Então, acho que preconceito, discriminação, veja como é que são as coisas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e uma pessoa profundamente religiosa, católica, porém teve a infelicidade ou a necessidade, passou por um divórcio, né? E o que acontece? A igreja não aceita mais. Existem grupos de casais dentro da igreja católica que são restritos a pessoas casadas pela primeira vez. Se tiver acontecido um divórcio, ela não pode
participar mais do grupo de casais. Porque o segundo casal, essa segunda formação, não é reconhecida. Então, não importa que a pessoa tenha se machucado, sofrido, né, se complicado, importa que ela já foi casada. Ponto. Não funciona. O que é complicado, porque faz que alguns mantenham famílias paralelas. Eu cheguei a conhecer a situação de um pastor que não podia se separar pelas normas e que mantinha o casamento ali conforme a exigência e tinha uma família em paralelo, porque não podia quebrar o protocolo. E o sofrimento é muito grande. É muito grande, porque a pessoa acredita naquele conjunto de princípios e se acha excluído. Por outro lado, ele ainda não consegue, ele ou ela, né, não consegue se identificar e participar de uma outra religião, porque toda a formação, toda a identificação foi construída daquela maneira. Então, a pessoa fica no meio do caminho, nem aqui, nem ali. Né? Então, veja, por exemplo, pegando o cristianismo, que é o maior grupo religioso do mundo, 31,2% da população mundial se declara católica. Em seguida vem os islâmicos, os islamitas. Então vem o islamismo com 24,1%. E o terceiro maior grupo é representado por aqueles que não possuem religião nenhuma. Né? E em seguida, quer dizer, os que não têm religião nenhuma, e em seguida vem os hindus e os budistas. Né? Então, no Brasil, segundo o censo de 2010, 64,6%, isso foi em 2010, a população era católica e 22,2% da população era evangélica. Veja, isso com certeza já mudou, porque existe um crescimento muito grande do grupo evangélico, nas suas diversas denominações. Né? Então, outras religiões, como o Espiritismo, Umbanda e Candomblé, formam outros segmentos. Então, veja só, como é que é essa questão da tolerância religiosa na história? Bom, vamos começar, não precisa começar lá nos patrasmente, antes de Cristo, porque a intolerância vem de sempre. E a intolerância significa assim, eu sou melhor que você. Você não vale tanto quanto eu. Você merece, ou você adota os meus princípios, ou você pode ser eliminado ou passar por torturas. Né? Como a gente está vendo na China, quando a gente está vendo em alguns lugares, a Nigéria, os cristãos estão sendo destroçados. Né? Isso é preconceito religioso, é intolerância, ou tem alguma coisa por trás disso? Né? Às vezes nós vamos encontrar um fenômeno ou outro fenômeno, ou às vezes mesclados, e às vezes com a aparência de intolerância. Mas eu quero a tua grana, eu quero o que você tem de valor. Né? Então, vai agregando tudo. As próprias religiões africanas têm a questão do racismo, que também está embutido. Está embutido e ligado à questão da intolerância religiosa. Então, o Império Romano perseguiu os católicos. Quando os católicos se tornaram... Os católicos não, os cristãos. Tem que corrigir isso aqui. Cristão é uma coisa, católico é hoje. O catolicismo veio depois. O grupo cristão, ele foi identificado, gradativamente ele foi se organizando. Pessoas que não se incomodavam de dar a vida, né, de passar por todos os terrores, né, das torturas que foram feitas, das mortes nas arenas, por exemplo, no Coliseu, comidos pelos leões. Então, assim, todo tipo de barbaridade no sentido de mostrar o quê? Eu tenho o poder. Só que quando o povo começou a enfrentar, a se tornar um grupo consistente, a ponto de ameaçar o Império Romano, Constantino, por acreditar ou por estratégia política, declarou então que o cristianismo era a religião oficial do Estado, do Império Romano. Eu sempre digo, mas não ficou barato. Por quê? Porque houve uma mescla da mitologia romana com aquilo que estava se formando, que aí sim começa a questão do catolicismo. Então, a roupa bacana, as vestes preciosas, os santos, né? Os santos que foram mais ou menos
importados, fizeram um sincretismo do mesmo jeito que a Umbanda no Brasil fez em relação ao catolicismo. Então surgiram vários santos de famílias importantes, não necessariamente por feitos muito importantes, mas foi feito um arranjo, né? Então, assim, bacana, a gente vai tornar, porém não dá para ficar com esse sandalhão, com essa falta de desodorante. Então, o que acontece? Nós vamos ter que dar um arranjo aqui, ó. Senão o patriciado romano não vai aceitar esse negócio, né? E foi feita uma transição, começaram os concílios, e aí começa, de fato, o cristianismo já, então, se transformando, já se constituindo como catolicismo. Bom, e aí, nesse primeiro momento, então, os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. Depois, na Idade Média, os católicos é que perseguiram os judeus e os pagãos. E o que é o pagão? É o que não tem a minha religião. Não é que ele não tenha nenhuma. Ele não tem a minha nenhuma. Ele não tem a minha. Ignora. O que é seu não importa. E os judeus que passaram, então, por perseguição dos católicos por muitos e muitos tempos. Então, aqui no Brasil, quando o Brasil foi invadido, porque descoberta não foi. É muita ingenuidade achar que eles chegaram, não sabemos onde estamos indo, né? Bastava olhar para o céu, as posições, a história que se conta, mas de fato o Brasil teve a sua terra conquistada pelos portugueses. Será que os índios não tinham uma religiosidade, um conjunto de crenças? Ou o Deus do sol, o Deus da chuva, a maneira como eles trabalhavam no conceito de espiritualidade próprio daqueles grupos que eram diferentes, porque eram muitos diferentes, muitos e, portanto, diferentes. E os portugueses chegaram e trouxeram já o catolicismo e disseram, olha, isso que vocês têm é uma bobagem. É uma grande bobagem. Então, vocês agora serão católicos. Era um espanto, né? Era um espanto, até porque os portugueses chegaram com armas de fogo, com outras questões que os índios acabavam espantados. Né? Era tudo muito novo, a própria embarcação gigantesca, acessórios. E aí, a questão que fica nossa, então eles são poderosos. Não é como eles são religiosos. Eles são poderosos. E começa um extermínio ali, uma obrigação. Agora, a conversão não tem que vir de dentro? Se a pessoa não está entendendo, porque não entende o idioma, não entende o rito, não entende o rito... É uma imposição. Ali é um ato de subjugação. É uma forma de dizer, o que você tem não presta. E nesse pacote, muita coisa super importante da população ou das populações, dos grupos indígenas, foi perdido. Ou seja, a grande sabedoria do valor medicinal das plantas. Né? Uma coisa muito importante, que foi, né? Então, aí tivemos essa questão aí importante e tal. E isso foi chamado de catequizar. Olha que bacana. Fora as doenças que trouxeram para o povo que não tinha. tinha. Então, assim, você é um ogro, né? Você não tem valor. Onde já se viu ser índio, andar pelado, acreditar nessas coisas, né? Então, isso não serve. Eu vou te catequizar. A partir daí, impõe uma crença. Que será que o índio tinha realmente essa crença? Ou ficaram com medo da supremacia que se apresentava e foram aceitando e assimilando ou encantados pela novidade, né? Período de escravidão. Toda a cultura africana que chegou ao Brasil foi destruída praticamente. O que os escravos começaram? Começaram a dizer, não, nós somos devotos de São Sebastião, mas aqui... Então começou a criar o sincretismo, né? Jesus, então eu não conheço exatamente esse sincretismo, mas sei que foram feitos, né? Santa Bárbara, que é associada a Yansan, enfim... Cada um deles foi associado a um orixá. Cada orixá era associado a algum santo da Igreja Católica. E o que acontece? Era uma maneira de dizer, ok,
mas a gente está guardando a nossa tradição. Eu faço de conta que acredito, mas minha crença está aqui dentro. Porque senão eu vou ser torturado, eu vou ser morto, chicoteado, né? Então, isso daí foi... E é curioso, né? É muito interessante, a gente já vai falar isso. Então, era proibido cultuar os deuses africanos, né? Então, essas questões a gente acaba se tornando intolerante porque eu não quero mesmo aceitar que o outro tenha um pensamento diferente de mim, ou o pensamento do outro sendo diferente de mim me confronta, me expõe e eu corro perigo no meu poder, né? Então, nós vemos, inclusive, ideologias que são tiradas o quê? Você tira a religião. Você constitui um mundo materialista. E o que acontece? Você substitui a religião ou as religiões, que vão ficar submissas, guardadas, subjugadas por ideologias políticas, muitas vezes. Então, veja, tem um jogo por trás da intolerância que não é assim, você é diferente de mim e por isso eu não gosto de você. Eu vou ali, tem uma tenda de umbanda, tenda de candomblé, é diferente de mim, eu acho isso um absurdo, eu acho que isso é demoníaco, eu vou lá, destruo as pessoas, machuco as pessoas, ponho fogo no terreiro, como foi colocado aí no exemplo que a Jussara trouxe. Ou realmente, eu acho que eu sou tão poderosa que eu posso destruir o outro. Em que ele ameaça? Em que ele me ameaça? Por que isso é ruim para mim? Eu acho que tem essas questões. Pode falar com o pessoal que está aumentando tanto as mensagens? Ana Cláudia Valentim está aqui acompanhando Ligadona. Shirley Menezes também de Cosmorama, São Paulo. Anita Naki. A Dalcia, a prima, também está assistindo. Quietinha por enquanto. Lu Alves. Gessi Timers, ela é de Ushuaia, não sei se é assim que pronuncia, na Argentina. Acompanhando a gente. Que mais? Ivan Lúcio Lira Lino também acompanhando, desejando muita paz a todos. De Games também dando bom dia. Kátia Pelle, Lilian Montanvone, Regina Botelho Araújo, Sônia Oliveira, lá do Rio Branco, no Acre. Clarice Bertagnoni também gostando das colocações, amando a programação. Vilma Lopes, Franciele Cabral, Gi Farinelli. A Gi, ela comenta que tem 3 gatos pretos. Olha. Adora achar que se fosse naquela época já teria sido queimado. Guarda os bichinhos, porque ainda hoje os gatos pretos, às vezes, são os que são adotados hostilizados prioritariamente para serem usados em rituais. Enfim. Tadinho, deixa eu temar um pouquinho. Eu falei que tinha bastante? Nice Rocha Guiar também está aqui. Eniette Davi Furtado, ela comenta que preconceitos é igual a ignorância, que seria a falta de conhecimentos. Toda pessoa orgulhosa é, no fundo, um ser humano doente espiritualmente. O Ivan Lúcio comenta que o que estraga qualquer dogma religioso não são as religiões, e sim o fanatismo dos religiosos que ficam cegos e que acabam conduzindo os outros a não respeitar as crenças alheias. Miriam Bernardino acabou de entrar, curtindo. Silva Fonseca também está aqui acompanhando e faz uma pergunta. Não há também dentro das instituições espíritas a ideia de não poder se separarem, que isso constituiria um karma em outras existências? Até onde vai a intolerância do ser humano? Pode ir. Tem mais um pedacinho. A quem se separa e não pode ministrar trabalhos, e assim são excluídos. Nossa, eu nunca presenciei isso no centro. Mas pelo que eu entendi, em outras religiões falou, isso é muito presente. Agora, no espiritismo eu não entendi se ela quis dizer mas isso eu entendi. mesmo. Deixa só o que ela está colocando, muitas vezes é um entendimento de que o espiritismo, pela lei de causa e efeito, se você casou com um marido que te bate, com uma mulher terrível, enfim, que você tem, é porque você tem que equilibrar as contas com o passado. E você tem que ficar lá sofrendo? Então, olha,
E aí o que acontece? Muitas vezes as questões sociais também, a pessoa não tem uma renda, é complicada, mas não é da doutrina, isso não é do espiritismo. Basta ler Kardec que você vai entender muitas questões ligadas a isso que a amiga está colocando, que o casamento ele faz parte do arranjo de uma ideia humana. Ele não é, portanto, uma lei natural, né? Então, mas vamos em frente. E aqui no nosso país, no Brasil, em 1891, nessa Constituição Federal de 1891, o Brasil já foi classificado, determinado como Estado laico, portanto, sem religião. Agora, laico não é ateu, eu sempre bato nessa tecla. Laico eu não posso ter uma religião porque eu tenho que respeitar todas. Acho que esse é um ponto super interessante para a gente pensar. Laicidade não é ateísmo. Eu bato muito nessa tecla, porque não, o Estado é laico. O Estado é laico, mas as pessoas têm religião. As pessoas têm crenças, as pessoas têm fé, as pessoas têm fé, seguem determinados conjunto de crenças. Enfim, essa é uma questão interessante. Nós não vamos entrar aqui no mérito se espiritismo é religião ou não é, porque não é o foco desse ponto. A gente está falando de intolerância. E o espiritismo já foi foco de intolerância há 60, 70 anos aqui no Brasil. Inclusive a questão do passe era chamada de curandeirismo e gradativamente houve o reconhecimento, a mudança da lei, mas até uns 30 anos ainda havia a questão do curandeirismo. Então, hoje a questão está juridicamente mais clara, porém as pessoas parecem que estão mais belicosas. Né? Apesar de estar mais claro, deveria ser o contrário. Exatamente. Então, o que acontece? Nós estamos falando sobre tudo isso, mas lembrando também sobre a flexibilidade de entendimento de determinadas religiões. Vamos pensar no Afeganistão. Grupos em conflito fundamentalista, radicais muçulmanos e não muçulmanos em conflito. É um campo de batalha o Afeganistão desde a época em que Alexandre o Grande passava por lá em meados do ano 300 a.C. Então, atualmente, dois grupos disputam o poder. Veja que não é o poder da religião, é o poder de comando, o poder de dizer quem manda, né? E isso já se desenrola há tempos. Então, de um lado está o Talibã, que é um movimento fundamentalista islâmico que governou o país de 1996 até 2001, e do outro lado a Aliança do Norte, organização político-militar que une diversos grupos demográficos afegãos que buscam combater o regime talibã. Então tem isso. Agora, Ju, vai lá na matéria que a gente separou e fala dos meninos que são sequestrados, abusados, violentados, eles são sequestrados de suas famílias pela polícia, pelos policiais do Afeganistão e transformados em brinquedos para os soldados. É revoltante essa matéria. É uma prática aceita socialmente por todos, ou melhor, com exceção das famílias dos garotos, claro. É o baixa base. Gente, a pronúncia, perdoem se não for essa que árabe esquece. A gente não sabe falar mas árabe a ainda. Escrita baixa é base. baixa base. E esse baixa é comum, então eles sequestram os meninos antes da puberdade, enquanto eles ainda têm traços femininos, masculinos, ainda está meio indefinido por serem novinhos. Não tem barba. E detalhe, eles são sequestrados por policiais que ficam com esses meninos nos seus pontos de trabalho onde eles ficam, e é para realmente escravizar sexualmente. Eles têm até competição de quem tem o menino mais bonito, o que é horrível. E eles pegam as crianças, não é escondido. É a luz do dia, a criança está brincando, está em casa, ele vai lá, escolhe e cata. E leva, e a família, com toda essa violência, se reagir, morre. Né? Mas isso gera uma raiva muito grande, tanto do menino, que vai desesperado porque ele vai ser violentado, subjugado, ele vai ser vestido de menina muitas vezes, né? Para agradar o quê?
a bestialidade Não, e dessas o pior pessoas. é que a família, às vezes, vê o garoto, não pode se aproximar, não pode falar, não pode fazer nada. E, às vezes, tem uma descrição, é uma matéria da Exame, que o pai vê o filho no mercado, ele está cercado de policiais, ele não pode fazer nada, ele não pode se aproximar. Então, é uma sensação de potência muito grande. Muito grande. Às vezes, os meninos, quando começa a nascer barba, são devolvidos. Mas numa situação onde não tem acompanhamento psicológico, Imagina. o trauma é muito grande, o estrago está feito. E o estrago está feito. Então, o que acontece? Esses garotos, eles passam por uma violência muito grande, muito grande. Agora, vamos pensar em intolerância religiosa, que é o nosso foco hoje. Aí, o que acontece? O Talibã, que é o outro grupo, não comete esses atos. Essas pessoas ficam revoltadas e aderem ao Talibã. Né? Então, veja, isso daí é religião? Agora, a homossexualidade é proibida no islamismo. E eles não consideram isso homossexualidade. O Irã enforca, ele mata pessoas homossexuais. É proibido. No Afeganistão e em outros países árabes existe, árabes assim, muçulmanos, né? Existe uma flexibilidade no sentido de praticar esses atos que nós acabamos de reportar, que estão aí, vocês podem buscar essas matérias. Não é considerado homossexualismo e nem pedofilia. Então, é um confronto entre a religião, quer dizer, a questão do muçulmano, e a questão do islamismo e a questão, quer dizer, será que é tudo cultura? Será que não há uma evolução? Será que a religião pode tudo? E aí a pessoa pode ser flexível diante de atos bárbaros como esse? E o governo diz que não intervém porque teve tentativa da ONU, mas o governo fala que não intervém porque se tirar os garotos, os policiais se revoltam, abandonam seus postos, aí os talibãs ganhariam espaço. Então não pode mexer para eles não ficarem felizes e nem abandonar os postos. Da mesma forma é a justificativa que o casamento teórico, casamento com crianças que também de 12, 14 anos, que às vezes morrem. Menos. Até Tem menos, crianças que de morrem 6 ou na 7 lua de anos mel. que as meninas têm hemorragias muito grandes, elas nem sabem o que está acontecendo, estão lá vestidinhas de branco, vão ser violentadas com a autorização da cultura e da religião. E aí a gente pergunta, o que é intolerância religiosa? Quando se tenta impedir que esses garotos sejam violentados, barbarizados, traumatizados dessa maneira, essa intervenção contra esse ato é um ato de intolerância religiosa ou é de proteção às crianças? Pergunta, tchararará. Algo para pensar. É da cultura / religião casar com as meninas, com as crianças? Um ato que impeça isso é religioso, é cultural? Qual é a fronteira entre essas questões? Então, voltando ao início da nossa fala, a intolerância, e a gente concorda com o colega, com o amigo que se posicionou aí, é ignorância, sim. É primitivismo, sim. É falta de respeito, sim. A minha religião, eventualmente, pode me permitir determinadas questões, mas ela não pode permitir que eu seja violento, que eu seja agressivo e que eu esmague o outro porque ele é diferente em nome de uma cultura ou de uma flexibilidade, né, de entendimento. Então, esse é o bacana do espiritismo, né? Porque ele não se constitui como um corpo religioso tradicional. Tem a religiosidade, sim. Mas ele se põe para pensar, como é que é isso? Ele te traz uma realidade, para botar o pé no chão, para você questionar que você tem que se tornar uma pessoa melhor. Essa é a religião boa. Se você se torna uma pessoa melhor, se você se torna mais empático. Porque é evidente que uma criança, seja aquela que é casada obrigatoriamente aos 6 ou 7 anos, e eu vejo muitas vezes, mas onde é que estava a mãe? Onde é que estava o pai? Subjugados. Pela religião? Não. Pelo poder. Pelo medo.
pela ameaça. Então, toda vez que nós tivermos uma ameaça, um ato de violência, isso não é um ato religioso, é um ato de violência e que precisa, sim, ser punido de acordo com a lei. Mais Diga. mensagens? Pelo WhatsApp, a Verinha passou aqui algumas mensagens. A Solange de São Paulo, ela comenta que tem muitos espíritas que dizem que devemos respeitar o nível de consciência dos outros. Ela disse que para ela isso seria um desrespeito, porque se o meu nível de consciência é mais elevado porque eu sou espírita, eu estaria colocando um outro numa posição ruim. E ela disse que o nível mais elevado é de quem busca realmente vivenciar o amor divino e que se achar melhor não é humildade. Então, cadê a humildade para não se achar melhor? E outro comentário é do Paulo de Bauru, ele dá parabéns, voltou a se aproximar do espiritismo, está curtindo bastante a rádio e ele tinha se distanciado justamente por posturas que ele achava preconceituosas em algumas casas que ele frequentou. Mas agora ele está retornando, conseguiu acho que achar outro lugarzinho. É o Paulo lá de Bauru. Da minha terra, hein, Paulo? Tá. Conterrâneo. Mais um pouquinho. A colega Márcia Carijó entrou, está aqui acompanhando a gente. Deise Cardenaz, também de São Paulo. Fernanda Mutim, de Brasília. Solange Camargo, dando um axé, namastê. Maria do Socorro entrou. Tá atrasada, Maria do Socorro. Entrou agora. Socorro, querida. Um beijo, viu, linda? Antonieta Delgado e Rosana Medeiros. Ela falou que tudo isso é ignorância, hashtag falta de amor. Então, é uma questão de poder. Márcia Carijó, amiga querida, um beijo para você. Então, quando é que vai começar a haver tolerância religiosa? Quando nós aceitarmos o diferente. Quando nós aceitarmos o estrangeiro, entre aspas. Mas quando as leis forem evoluídas o suficiente para refletirem esse estado de evolução espiritual. Porque quando estiver tão claro que reflita realmente, porque as leis refletem o nosso nível de evolução, isso está aí. E as leis são regionais, são de cada lugar. Então, acho assim que a gente precisaria pensar um pouco sobre o direito do outro ser diferente. E pensar que, de alguma forma, eu posso aprender com o outro. Ah, mas o outro é diferente e pega os meninos, né? Mas será que isso é da doutrina, do conjunto de princípios do islamismo, ou foi uma flexibilização para poder agradar, satisfazer ainda instintos primitivos, né? Então, a gente precisa entender, até antes de criticar a questão da religião, se ela que tem esse princípio ou se ela está sendo interpretada daquela maneira. Porque eu duvido que o islamismo tenha esse tipo de procedimento aprovado. Pode ser que um determinado grupo, em determinados lugares, seja tolerante. Mas o conjunto, o princípio... Mas não que esteja lá na base. Da mesma forma que o cristianismo nunca, jamais pregou, né, puniu pessoas fora do cristianismo com aqueles aparelhos horrorosos da Idade Média. Por serem médios, isso não é. Por serem médios ou não católicos. Né? Então, de colocar como se fosse assim... uma máquina com um ferro pontudo e a pessoa era sentada ali à força. E coisas bárbaras que não vale nem a gente a pena lembrar. Né? Mas se vocês pegarem um livro chamado Martelo das Feiticeiras, é um livro que eu não conheço. Eu já fiz palestra sobre ele, que fala justamente sobre esse momento da Idade Média, onde há essa perseguição, essa intolerância religiosa pelo não católico. Então, nós temos aí, basta buscar, estudar e ver, é do corpo de entendimento ou é do corpo de doutrina, de conjunto de princípios, ou é uma interpretação que favorece o poder? Porque há uma grande diferença, inclusive, entre o islamismo e o terrorismo. Né? Então, assim, o que eu chamo de intolerância religiosa? Eu sou intolerante àquela religião ou àqueles atos que são praticados por pessoas que interpretam a religião à sua própria moda, da sua própria maneira. Então, acho que
É isso Olha, mesmo? intolerância com a gente, ó. Estão mandando a gente embora. Intolerância religiosa aqui também nos estúdios, né? É verdade. Bom, tá aí para vocês. Não percam esse EK, encontro, 25 de janeiro. Busquem as informações. Com certeza ainda vai ser divulgado aqui semana que vem. O pessoal já colocou o site, o telefone da BRAP, Isso. apareceu aí. E a gente vai ajudar a divulgar, porque certamente esse encontro do Espiritismo com Kardec vai ser, bacana, tá bom? Tolerância, amor ao próximo, empatia, cada um no seu momento. Nós não somos melhores uns que os outros. Vamos caminhando junto, aprendendo, um aprendendo com o outro. E quando um fato nos horroriza, é porque nós já crescemos um pouquinho. Tá? Beijão para vocês, boa semana. Tchau, Ju. Um beijo, ótima semana, muita paz e tolerância. Marcos Magrini, Jefferson Silva e Boris Maciel, brigadão, meus amigos. Um beijo para você. Uma semana de muita paz, muita luz, de muitas reflexões. Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Termina aqui Novos Rumos.